obrigado. Então, minha segunda aula é sobre Smile, porque sim, eu acho muito importante a gente colocar que eu trabalho com várias empresas, e incluindo as AIs. E quando a gente fala de tecnologia de cirurgia refrativa, eu acho que a educação do paciente é um dos pontos mais importantes. O paciente tem que entender risco, custo, benefício, tem que entender as opções, e o Smile, junto com o LASIK e a avaliação de superfície, são as opções para correção visual a laser. A gente tem que falar também sobre lente fáscica, tem que falar também sobre cirurgia refrativa da catarata. Tudo isso é importante para o paciente entender, de modo a ter expectativas realistas e ficar satisfeito, que é o objetivo final da cirurgia refrativa. O Smile ele precisa de um laser de fêmto-segundo diferenciado, onde você tem um equilíbrio na energia, no foco e na relação à velocidade. O VisuMax é, sem dúvida alguma, a tecnologia mais usada no mundo, com mais de 1 milhão de cirurgias, e você tem algumas tecnologias chegando para fazer algum tipo de concorrência, como a da Schwind, que tem um laser muito interessante, e o LDV, que certamente é um laser muito interessante também. Mas o laser de fêmto-segundo, ele tem algumas cirurgias que você só pode fazer com ele. O Smile é uma delas. O anel, na minha opinião, é outra. Mas quando você fala em Smile, você tem uma necessidade do laser de fêmto-segundo trabalhar muito bem. E a própria otimização do VisuMax é uma possibilidade, uma verdadeira necessidade, porque quando você faz um corte menos traumático, como vocês vão ver agora, você pode ter uma dissecção mais tranquila, mais suave e uma recuperação visual tão boa quanto a do LASIK. Eu costumo ver o paciente no mesmo dia da cirurgia e mais de 90% dos pacientes hoje em dia a gente consegue 20/20 no mesmo dia. Mas isso depende muito da sua tecnologia, do corte e da técnica cirúrgica. Então você tem o corte posterior, o corte circular 360 graus, depois o cap, que você está vendo terminar agora com as incisões. Eu prefiro fazer 2 incisões pequenas e trabalhar sempre na incisão temporal. Eu uso a técnica que eu aprendi com Dan Weinstein, onde você tem a necessidade de segurar o olho com a pinça .12 na região do limbo. Isso ajuda na sua dissecção. Você vai usar um Sinskey longo. Essa é uma espátulazinha que tem dupla, uma das pontas dela tem esse Sinskey longo, e esse Sinskey longo você usa para fazer a face anterior, e depois você encontra um caminho na face posterior. Não abre muito a face posterior, senão quando você entra agora com o outro lado da espátula, você pode cair na face posterior, e isso dificulta a sua cirurgia. Não impede, tem algumas manobras que a gente lança a mão quando isso acontece, mas você vê que segurando o olho fica muito mais fácil. Agora na face posterior, a gente faz a dissecção até a periferia e deixa um triângulozinho. Esse triângulozinho impede que a lentícula se dobre. E depois que você termina, você vê que ela fica solta e você consegue tirar ela por uma incisão pequena. Às vezes ela sai por essa incisão, às vezes ela sai por essa incisão mais fácil. E essa é uma técnica cirúrgica bem tranquila. Às vezes a gente demora mais tempo para desdobrar a lentícula do que para fazer essa dissecção, como nesse caso. O Smile tem algumas vantagens. A vantagem mais importante é o olho seco. É menos olho seco, que tem um impacto menor no nervo da córnea. Você tem um impacto biomecânico menor e você tem um comportamento da hidratação mais preservado. Você não levanta o flap e tem a desidratação do estrômago. Em relação ao corte dos nervos, é muito importante a gente entender esse esquema, que existe uma alteração na inervação, mas essa alteração é menor, como a gente pode ver nesse estudo com Cochet-Bonnet. Você tem uma alteração maior no LASIK, aqui uma média de vários estudos, e você tem um impacto menor e uma recuperação mais rápida no Smile. Então, dizer que não tem impacto no Smile seria equivocado. É um impacto menor. A mesma coisa acontece na questão biomecânica. Você tem um impacto menor porque você faz um corte na região anterior menor, que é a própria incisão, a pequena incisão. E justamente isso vai fazer um impacto menor, mas se você faz uma cirurgia num paciente que tem uma córnea alterada, você vai ter ectasia. O Mohamed Tarek Al-Nagar, colega do Egito, me mandou os dados desse paciente que teve ectasia, e a gente pode ver que esse paciente tem aqui uma condição que a gente chama de low KKC. Você vê que a ceratometria máxima é inferior a 45, mas o paciente tem vários índices tomográficos e topométricos, né? Você vê aqui a alteração topométrica do ceratocone, e esse paciente tem um ceratocone leve. Esse paciente com ceratocone leve vai enfraquecer a córnea com o Smile e vai ter ectasia progressiva. Em relação ao impacto da hidratação na qualidade da cirurgia, quando você levanta o flap, você tem alteração da hidratação. Isso pode aumentar
a sua imprevisibilidade. Então você vê que 84% em média, mais ou menos no meio dos casos para alta miopia, isso é realmente uma estatística relativamente bem razoável, principalmente porque essa é a primeira geração do Smile comparando com o Excimer Laser. Existem complicações, entender as complicações, saber como prevenir é fundamental. Esse é um trabalho seminal do grupo da Dinamarca, liderado pelo Jesper Rostal, que você tem várias complicações. E como a gente aprendeu desde o início na experiência de cirurgia refrativa, você tem que fazer o screening com tecnologia multimodal para fazer realmente uma avaliação e entender qual é a melhor cirurgia do ponto de vista de risco, custo-benefício para o paciente. É importante nessa filosofia milenar da arte da guerra, você entender o que você tem disponível com a tecnologia que você tem para você fazer diagnóstico e o que você está buscando. E uma das coisas que você busca é evitar problemas, como a epitelização na interface. Essa epitelização na interface ela acontece por causa de uma fragilidade do epitélio que você vai soltar e você eventualmente nas manobras de dissecção vai implantar células. É diferente do crescimento epitelial. Você tem nessa situação aqui, que é um caso antigo do meu fellowship, o olho contralateral de um paciente que teve defeito epitelial total. É o que a gente chama de epithelium slough no LASIK. Você tem um defeito epitelial e você vê o epitélio que eu levei para o laboratório para avaliar a microscopia eletrônica, você tem uma alteração na adesão do epitélio na camada estromal anterior. Você tem aqui um epitélio normal com essas ancorinas e os MDs-nossomos. Isso é importante a gente entender que a gente pode ver hoje com o OCT e prevenir a complicação é realmente fundamental. Um exemplo muito interessante, o paciente ela veio querendo o Smile ativamente, isso é um fenômeno, o paciente vem querendo o Smile, muita gente usa esse tipo de argumento até para abusar desse marketing, dizer que o Smile é a única cirurgia, o que eu acho equivocado, mas também falar que o Smile não é uma cirurgia boa, talvez seja mais equivocado ainda. A gente tem que trabalhar no meio termo, trabalhar nesse meio termo e entender quando fazer o Smile e quando não fazer. E nesse caso aqui, você vê o OCT um pouquinho alterado, e quando você vai para a alteração da camada basal, você realmente entende que esse paciente pode ter uma fragilidade. E na biomicroscopia, você vê um pouco de um reflexo de como se fosse um mapa ponto impressão digital, que as impressões digitais, essa paciente tinha um pouco de erosão recorrente, isso difícil de você tirar da anamnese, mas ela de fato tinha, e a gente vê como é fácil você abrir esse epitélio fazendo a epitélio rex, que é uma cirurgia que até pode ser terapêutica, como nosso querido Emir Ganem já mostrou há muitos anos, foi uma das primeiras pessoas a mostrar que esse tipo de cirurgia, ablação de superfície, é terapêutica para os pacientes. Aqui seria um caso que eu chamo de distrofia da membrana basal oculta, que o paciente não tem um sinal muito definitivo, mas eventualmente tem umas erosões recorrentes, ou então nem tem esse tipo de sintomatologia, mas você vê como é fácil abrir esse epitélio para fazer ablação de superfície. O Smile tem várias complicações, você tem que estar preparado, e realmente perda de sucção, alteração no padrão do laser, durante a dissecção, durante a retirada da lentícula, se você vai ter lentículas parciais, tudo isso você tem que estar pronto para resolver durante a cirurgia. Desvantagens do Smile começam com custo. Eu acho que custo, você vai falar custo, eu falo valor. A questão da reabilitação visual eu não coloco como uma desvantagem. A curva de aprendizado, você precisa de ter educação, de você estar pronto para você trabalhar a melhor forma para você evitar problema é realmente o conhecimento. O retratamento, a gente não vai ter muito tempo para falar, mas tem várias formas de você retratar, inclusive com o próprio PRK. A questão da personalização, você tem muito trabalho ainda para ser desenvolvido para personalização, que está em andamento. E o tratamento do astigmatismo é muito tranquilo hoje quando você faz a marcação com a técnica descrita pelo pessoal da Índia. Então, realmente, existe muito a ser desenvolvido para o futuro do Smile. As desvantagens têm que ser muito bem entendidas, mas eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado para não denegrir o PRK e o LASIK, falando da tecnologia de quinta geração, porque eu tenho esse laser disponível, e realmente o futuro a gente não tem como prever, eu posso dizer o presente. O Smile faz parte do meu presente e é uma técnica que eu acho fantástica para os pacientes jovens com alta miopia, e certamente a gente tem que entender custo, risco e limitação de qualquer cirurgia. Não é a única forma, mas é uma forma fantástica de você ajudar o paciente com cirurgia refrativa. Obrigado pela atenção de vocês. Eu, infelizmente, não vou estar disponível para as
perguntas, mas eu tenho certeza que a aula do Ramon vai ser fantástica também. Um grande abraço e até breve.